Esse garoto é um perdedor nerd intimidado por todos devido à sua obsessão por provar que os alienígenas são reais. O nome de uma garota quase o defende, mas ele acha que ela deve amá-lo por isso. Ele coloca Momo em perigo para provar que alienígenas existem, mas encontra um fantasma. A lenda diz que algo terrível acontecerá se o fantasma alcançar você, mas o fantasma é incrivelmente rápido e ela está alcançando o nerd que está a fugir para sua vida. Tudo isso começou quando um cara ficou chateado com o Momo por não lhe dar dinheiro e não deixá-lo se aproximar dela. Eles acabaram a lutar, mas o cara decidiu deixá-la. Esse idiota foi o primeiro namorado de Momo, mas seus amigos horríveis não simpatizam com ela. Ela só gostou desse cara porque ele parecia com outro cara chamado Kento Kakura. Ela quer encontrar um cara como Ken e procurar alguém para confortá-la. Ela descobriu que outro aluno foi intimidado e surpreendeu ao tomar o lado das crianças. Ela decide que o dweeb não vale a pena, mas os bullies pararam de incomodá-lo, então ela saiu. Então o nerd assumiu que ela deveria estar apaixonada por ele porque ela não conversaria com ele, e ele lhe mostrou freneticamente o que estava lendo. O presidente foi para Marte, mas a garota não está interessada. O nerd continua de qualquer maneira e explicou que as forças armadas dos Esbawaiwa reconheceram oficialmente a existência de fenômenos em áreas não identificadas. Seus governos também criaram várias forças de defesa, então o nerd acredita que a guerra espacial está prestes a começar. Momo está acabado de ser agradável como ela não quer ouvir sobre suas conspirações, então ela diz a eles que é por isso que ele não tem nenhum amigo. Ela se sentiu mal depois de machucar seus sentimentos e pediu desculpas por ir longe demais. Ela explica que não acredita em alienígenas, mas ela deixa a vigilância e revela que acredita em fantasmas. O nerd surpreendentemente riu e zombou dela porque apenas os idiotas acreditam em fantasmas, o que levou a uma discussão. Momo explicou que sua avó era um meio espiritual e ela já viu Exorcism antes. Os nerds disseram que essas convulsões não provam a existência de fantasmas. Momo contata ao perguntar se o nerd já viu algum alienígena antes. Momos amigos vê-la discutir e determinaram que ela deve ter desistido em encontrar seu namorado de sonho como Kentakura. Em vez disso, ela parece ter escolhido um otaku. Os dois resolveram a disputa decidindo competir. Quem provar o que realmente existe vencerá e o perdedor será o escravo. Naquela noite, a mãe ficou assustada quando o nerd a enviou para um hospital abandonado. Ele explicou que era um ponto quente de UFO e se ela pediu um UFO no telhado, ela seria sequestrada. Momo não tem ideia do que é, então ele explica que é quando alienígenas o sequestram e conduzem experimentos no seu corpo. Momo pergunta se ele já foi sequestrado antes, mas ele não sabe por que aqueles que são sequestrados e ter suas memórias apagadas. Os dois discutem novamente porque o nerd não admite que ele nunca viu um UFO, mas vemos que algo está seguindo Momo. Quanto ao dweeb, ele chegou ao ponto espiritual para o qual o Momo o enviou. Este lugar é terrível, mas ele está determinado a provar que os fantasmas não existem. Ele ficou assustado quando ouviu um grito estranho, então anunciou em voz alta sua presença. Momo explica que falar em voz alta é a coisa mais perigosa, então a criança assume que Momo tem experiência em interagir com fantasmas. Aconteceu que Momo nunca viu um antes, então eles começaram a discutir novamente. Momo explica que ela só acredita na avó e ela é tudo o que ela tem depois que seus pais morreram. O nerd começou a se comportar bem, então Momo explicou o quão estranho sua família é. Eles sempre a fizeram realizar um ritual de boa sorte antes de sair, e ela precisava fazê-lo durante todo o caminho para a escola. Isso levou a ser implacavelmente intimidada, e mais ainda quando o garoto que ela gosta zombou dela. Sua avó ficaria chateada se não o fizesse, então Momo costumava odiá-la. Momo não falou com a avó até recentemente, e ela parou de fazer o ritual. Momo acabou percebeu que o que realmente odiava era como o garoto que gostava se zombava da avó. Ela ama sua avó por aceitá-la, e é por isso que ela acredita em fantasmas. Momo quer saber por que eles fazem. Ele acredita em alienígenas, mas não disse por que pode ver pegadas estranhas e fantasmas terríveis, então algumas coisas perversas para ele. O nerd fugiu para a vida e Momo explicou o que ouviu na internet. De acordo com alguns fóruns, alguém que encontra a velha senhora não pode deixá-la exceder a qualquer custo. Se eles perderem uma corrida contra a avó Turbo, serão amaldiçoados. A avó alcançou o nerd, então ele gritou de terror e Momo decidiu ir ajudá-lo. Infelizmente, ela tem seus próprios problemas porque é atacada por um trio. Momo se encontra em um lugar muito estranho, e o trio se apresenta como Sir Paulians, como eles são do planeta Serpo.
Momo fica aterrorizada ao ver alienígenas reais, mas eles asseguram que são amigáveis. Momo aponta que alienígenas agradáveis não levariam as roupas das pessoas. O alienígena apenas certificou que eles cuidaram adequadamente de seus pertences, mas Momo viu que eles rasgaram tudo em pedaços. Momo exige que eles a deixem ir, mas os alienígenas simplesmente a ignoram. Para explicar sua história, o tipo deles tem apenas machos, então eles se reproduzem através da tecnologia de clonagem. Eles têm tendo problemas com essa tecnologia, então eles querem recuperar funções reprodutivas semelhantes aos humanos. Eles planejam usar o Momo para isso, mas ela se recusa porque ela nem deixou seu ex-namorado se aproximar dela. Momo está salvando para um Ken Takakura tipo, então ela exige que eles a deixem ir. Os alienígenas usam telecinese para convencê-la, mas ficam chocados com sua resistência. Apenas o telefone do Momo toca e uma perna saiu diretamente da tela para chutar o rosto. A avó Turbo, que perseguiu o nerd, veio pela tela do telefone e destruiu absolutamente um dos alienígenas. Momo está aterrorizado ao ver que este monstro é realmente o nerd, e ele explica que ele foi amaldiçoado pela Turbo Granny. Eles ficaram impressionados com a viagem pelo telefone, algo que nem eles têm, mas o nerd pediu ajuda porque não conseguia se controlar. Os alienígenas assustadores preparam-se para pegar seus órgãos, mas o nerd se move rápido demais. O Naruto dos alienígenas usa algum tipo de jutsu para enviar a criança voando e o alienígena apenas diz a eles para desistir de seus órgãos. O nerd concordou surpreendentemente e explicou que esperava ver alienígenas há mais tempo. Ele nunca teve amigos, então pensou que os alienígenas pelo menos os aceitariam como amigos. Ele chamou o céu para um UFO desde o ensino fundamental, mas eles nunca vieram. Os bullies zombaram dele e os alienígenas o ignoraram, então ninguém nunca reconheceu sua existência. No entanto, apesar de tudo isso, Momo se defendeu dele. Por causa disso, o nerd advertiu os alienígenas para não colocar um dedo em ela, porque ele não permitiu que ninguém a machucasse. Ele está disposto a sacrificar tudo por ela, mesmo tendo acabado de conhecê-la, e até se transformar em um monstro para resgatá-la. Momo torce por ele enquanto ele se transforma, mas o alienígena explode-o, chocando Momo pela rapidez em que ele desiste. O alienígena assustador voltou a usar telecinese no Momo, mas ela luta contra isso e tem uma memória. A avó queria que ela a deixasse sair por fazer o ritual, mas Momo não queria porque todo mundo estava zombrando dela. Sua avó insistiu e acompanhou Momo através do ritual. Ela teve que apertar o núcleo e imaginar que ela atirou da parte superior da cabeça. Momo fez como a avó disse, mas ela tinha PTSD sério de ser zombada. Ela teve o suficiente desse velho louco. Então Momo decidiu nunca mais fazer esse ritual, e disse à avó que a odiava como um médio espiritual falso. Momo agora pediu desculpas pelo que ela disse, e ela realizou esse ritual. Ela imagina que está atirando da parte superior da cabeça e que a liberta de restrições alienígenas. O nerd não acredita ao ver que Momo pode usar poderes psíquicos. O Momo também não acredita nisso, e o alienígena não pode entender porque a telecinese está a ser retirada. Ele se perguntou se ele a empurrou para abrir seus chakras, mas Momo apenas disse que é porque a avó era um verdadeiro meio espiritual. Momo agradece à avó porque agora tem o poder de revidar. Com o poder recém-encontrado de Momo, ela destruiu absolutamente o último alienígena e enviou um voo direto para a Lua. A Lua falsa explodiu e revelou que era realmente o UFO. Momo procura os nerds para fugir, mas sua forma monstruosa a ataca. Ela disse a eles para sair disso para que ele pudesse recuperar o controle. Momo usou algum poder para separar o nerd da avó, e a avó pediu que sabesse quem era Momo. Momo está aterrorizado ao ver que o nerd ainda está amaldiçoado, embora a avó tenha deixado seu corpo, então a velha bolsa explica que ela ainda tem posse de suas partes do homem. Enquanto ela mantiver o controle, o nerd será amaldiçoado. A avó deve voltar ao túnel e diz para se encontrarem lá se quiserem levantar uma maldição sobre o nerd. A avó não é uma ameaça por enquanto, mas o UFO está prestes a cair. O UFO caiu através de um prédio e bateu no chão. O nerd concluiu que ele agora deve acreditar em fantasmas, considerando que ele foi apenas amaldiçoado por um, e Momo não tem escolha a não ser acreditar em alienígenas depois de ser sequestrado. Eles ainda estão em uma situação estranha, considerando como o nerd perderá o controle se Momo não conter a maldição, com seus poderes psíquicos. A única maneira de um nerd levantar sua maldição é bater o muco da avó.
O nerd não teve escolha a não ser ir lutar contra ela, então ele deixou suas roupas para Momo para que ela tenha algo a usar a caminho de casa. Momo lembrou-lhe que ele perderia o controle sem ela, mas o nerd não queria envolvê-la mais. O nerd disse que ele faria funcionar sozinho de alguma forma e ele apenas usará a força de vontade para levá-lo ao túnel. Momo deseja que ele apenas pediria ajuda dela porque claramente não teria sobrevivido sem ela mais cedo. O nerd se perguntou se alguém como ele pediu ajuda, mas mais ele garante que não importa. Ela diz para ele vestir suas roupas, mas o nerd pede que ela as veste porque ele não poderia falar com ela de outro modo. O coração de Momo começou a correr. Ela não conseguia entender o porquê, mas percebeu que o nerd recitou uma das linhas curvas de Kentucky. Momo consegue se acalmar, então ela finalmente pergunta pelo nome dos nerds. O nerd se apresentou como quem aconteceu e Momo ficou choqueado. Obrigado por assistir ao resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.